A Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária com o colega Hugo Lopes. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast A Voz do Veterinário. O meu nome é Hugo Lopes, sou médico veterinário e este é o podcast do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Hoje temos connosco a doutora Inês Almeida. Boa tarde, doutora Inês, Olá, muito boa tarde, doutor Hugo. que trabalha na DGAV e que nos vem falar do tema mais tempestuoso dos últimos tempos, que é a prescrição eletrónica médico-veterinária. Vamos começar por perguntar à doutora Inês qual é que é o seu background, como é que chegou até aqui, onde é que se formou, como é que entrou para a DGAV e o que faz lá. Ok, muito obrigada. Antes de mais, agradecer aqui a oportunidade de vir aqui a este primeiro episódio do podcast da Voz do Veterinário. É sem dúvida uma honra a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária ser chamada para um primeiro episódio tão importante. Portanto, obrigada. Eu estou tão nervoso como a colega, portanto, se calhar até mais. Depois, um pouco sobre mim. Isto quando se faz aqui uma retrospectiva, ficamos aqui com o tempo, começamos a pensar que já passou demasiado tempo, mas, portanto, eu licenciei-me em Medicina Veterinária na Faculdade de Veterinária aqui da Universidade de Lisboa, em 2006. De seguida, Foi o ano em que eu entrei. olha, pronto, está a ver? Ainda nos cruzámos. Depois, em relação ao meu percurso académico, continuei as minhas formações, fiz a pós-graduação em Segurança Alimentar. Na altura em que eu me licenciei ainda não havia o mestrado integrado e depois da pós-graduação fiz o mestrado integrado. Resolvi ir para um doutoramento em Biologia na Faculdade de Ciências, mas ao mesmo tempo na vida pessoal apareceram duas crianças muito simpáticas e, pronto, o doutoramento de Biologia ficou apenas pela formação avançada. E sempre se quis virar para esta área da segurança. Na altura, portanto, a questão do doutoramento em Biologia estava muito relacionado com a questão das resistências aos antimicrobianos, ok? Ele aparece paralelamente ao meu trabalho na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária na área dos biocidas e na área dos medicamentos e, portanto, já estamos aqui a falar na altura de 2012, quando ingressei para o doutoramento de Biologia na Faculdade de Ciências nessa área. Depois, em 2017, percebi que esse doutoramento já não era compatível com o trabalho, com a vida profissional, com a vida pessoal, e iniciei um mestrado em Administração Pública. Portanto, este é o meu percurso académico. E em que Ok? ponto é que entra na DGAV? Muito bem, então voltando atrás para 2006, em termos profissionais, comecei a dar aulas, portanto, mal acabei o curso, comecei a dar aulas na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Dei aulas em diversas disciplinas e entrei também como docente na Universidade na Lusófona para a medicina, no curso de Medicina Veterinária e dei aulas na área da farmacologia e da anatomia. E em 2008 entrei na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, exatamente na divisão onde estou a trabalhar hoje em dia, e aí estou até agora. Ah, E, e neste momento, qual é a sua função e qual é a sua relação com o medicamento na DGAV? Portanto, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária tem nas suas atribuições e missão ser a autoridade competente do medicamento veterinário. E numa das suas unidades orgânicas, que é a Divisão de Gestão e Autorização de Medicamentos Veterinários, portanto é uma sigla muito grande, mas assim reduzida, é a DGAV mais um M, portanto é a DGAMV, é assim que nós falamos da nossa divisão. Essa divisão é responsável por cumprir com a missão da DGAV em toda a área do medicamento veterinário, exceto nas questões relacionadas com os resíduos na parte da segurança alimentar, que está nessa direção de serviços. E, portanto, iniciei o meu trabalho na DGAMV em 2008, na área dos biocidas, e cedo fui começar a fazer inspeções
a fabricantes de medicamentos veterinários, instituímos as inspeções de farmacovigilância e, portanto, a partir daí foi entrar na Agência Europeia do Medicamento como perita nacional e é, sem dúvida, uma paixão o medicamento veterinário. E agora aterrou na sua secretária este novo regulamento da prescrição eletrónica médico-veterinária e cuja aceitação tem sido um bocadinho turbulenta pela parte dos colegas veterinários. Vou-lhe pedir que faça rapidamente uma cronologia de como é que nós chegámos a este regulamento. Portanto, anteriormente a este regulamento, nós tínhamos uma diretiva de 2001, ok? E essa diretiva de 2001 foi publicada paralelamente com uma diretiva do medicamento de uso humano. Portanto, a nossa era a 2001-82 e a do medicamento de uso humano era a 2001-83. Portanto, foram exatamente produzidos na par e passo, e com muitas questões em comum. Nessa altura, ainda legislação nacional ou já Não, europeia? diretiva europeia, Ok. diretiva europeia. Hum, Passado 15 anos, portanto estamos aí em 2014, 2015, verificou-se que a realidade do medicamento veterinário é diferente da realidade do medicamento de uso humano. E nesse sentido era necessário fazer uma adaptação das regras que existiam na altura para a realidade, para a necessidade de inovação, necessidade de maior disponibilidade do medicamento veterinário e começou-se a discutir uma nova peça legislativa que continuasse a harmonizar este sistema do medicamento veterinário em toda a Europa e então sobre a forma de um regulamento. Portanto, em 2015 começa-se a fazer esta discussão a nível da União Europeia, com todos os Estados-membros, e começa então a ser delineado este regulamento que passa por todos os processos existentes de aprovação de regulamentos, inclusive as consultas públicas, e foi finalmente aprovado a 11 de dezembro de 2018. Portanto, nós temos este regulamento aprovado nessa data e entrou em vigor em janeiro de 2019, com um prazo de implementação de 3 anos. E então, no início de 2019, DGAV, como autoridade competente do medicamento veterinário, vê-se com um plano de 3 anos para implementar este regulamento, que trazia algumas alterações em termos regulamentares, uma criação de bases de dados da União, em que todas as bases de dados das autoridades competentes têm que estar interligadas com essa base de dados, com essas bases de dados europeias e, portanto, todo o sistema tinha que ser alterado para compatibilizar com essas bases de dados. Para além do regulamento, existiam 18 atos secundários que tinham que ser aprovados até 28 de janeiro de 2022. Eu acho que nunca disse tantas vezes uma data como esta. E eu pensava que já não iria dizer mais, mas continuo a dizê-la. Foi realmente 3 anos com uma calendarização muito cheia de trabalho, ok? Apertada. Muito apertada, não sei se acho que tenha sido apertada. Eu acho é que em 2019 não sabíamos que nos ia chegar uma pandemia. Pôs-se em cima da mesa na União Europeia a possibilidade de adiar a entrada em vigor, a entrada em aplicação deste regulamento, mas este regulamento tem uma coisa muito importante, que é o combate às resistências aos antimicrobianos. Portanto, é um dos pilares transversais deste regulamento e que traz aqui, e este regulamento traz mesmo a importância de nós adaptarmos as nossas regras a essa grande pandemia crónica. Não é? Atualmente estamos a viver uma pandemia aguda, mas antes de 2020 a questão das resistências aos antimicrobianos estava em cima da mesa e continua a E estar continua a estar. acima da mesa. E então, doutora Inês, diria que esse é o principal espírito da lei. Porque eu tive a oportunidade de ler o regulamento, não o li todo, mas li quase todo, e efetivamente a parte da resistência aos microbianos e de serviços centrais de organização de informação nesse sentido está presente, está muito presente. Então, é esse o espírito da lei, é tentar, no ambiente europeu, controlar
nas várias etapas e nos vários segmentos dos animais de produção, dos animais de companhia, controlar o desenvolvimento de resistências a antibióticos? Eu diria que é um dos 3 grandes pilares. E quais são os outros dois? O outro é o aumento da disponibilidade do medicamento veterinário, portanto, a possibilidade de, em toda a União Europeia, serem estabelecidas regras que permitem o aumento do número de medicamentos e de diferentes tipos de medicamentos adaptados aos nossos animais, e uma questão da inovação, portanto, nós estamos a deixar um pouco de parte a ligação tradicional que tínhamos ao medicamento de uso humano e a inovação este regulamento traz muito impacto para criarmos regras mais adaptadas ao mercado do medicamento veterinário. Um dos criticismos que foi feito à introdução desta prescrição é que ela não foi devidamente adaptada à prática portuguesa. Queria lhe perguntar se concorda com este criticismo e o que é que a prática portuguesa tem que nos difere dos outros. Eu não consigo. A questão do criticismo, eu acho que é uma coisa, é uma palavra muito forte, não acho que seja assim tão transversal quanto isso. E em termos de práticos, este regulamento utiliza ou traz grandes alterações na utilização do medicamento contendo antimicrobianos, isso sim. Mas isso tem por base um conceito, uma só saúde, tem por base políticas de redução da utilização dos antimicrobianos, em que nós cientificamente sabemos que a utilização está relacionada com o aumento de resistências aos antimicrobianos e que temos que fazer alguma coisa para atuar. Portanto, a grande alteração é nesse sentido. E, portanto, em relação à adaptação, o próprio regulamento diz claramente as regras que são harmonizadas, e as regras que são harmonizadas são para cumprir um dos tais pilares que eu falei, da disponibilidade dos medicamentos veterinários, isto é, se toda a União Europeia tiver os mesmos critérios para o fabrico, a distribuição, a autorização de medicamentos veterinários, o que é válido cá em Portugal é válido noutros países e nos outros países cá para Portugal. E, portanto, a utilização de medicamentos veterinários que estão autorizados noutros Estados-membros tornou-se mais fácil. Essa é a razão pela qual existe a harmonização e que se manteve praticamente tudo do que existia na Diretiva de 2001. As adaptações que existem, e elas existem, e estão previstas neste regulamento, estão relacionadas com as regras de venda a retalho, portanto, cada Estado-membro estabelece as suas regras para a venda a retalho de medicamentos veterinários, relacionado também com a venda à distância, portanto, em 2001 a venda online de medicamentos não era, sem dúvida, uma realidade. Não era? Não era de todo. E em 2015, 16, já passou a ser uma realidade que tinha que ser rapidamente prevista. E em 2022, como estamos hoje em dia, parece absurdo não haverem regras para venda, não terem existido regras para a venda online de medicamentos. Traz algumas regras relativas à publicidade que também podem ser adaptadas nos próprios Estados-membros, portanto, existe essa adaptação. A adaptação à realidade nacional tem a ver, sobretudo, com estas áreas da venda a retalho de medicamentos veterinários e também com registros simplificados de medicamentos para espécies menores de companhia. Uma coisa que eu noto muito quando converso com colegas é que há muito o passa-culpas. Uhum. A medicina veterinária culpa a medicina humana culpa a medicina veterinária. Na medicina veterinária, os colegas de pequenos animais dizem que os de grandes animais é que usam muitos antibióticos. E então, gostaria de lhe perguntar se este é o regulamento que corresponde a nós cumprirmos a nossa parte enquanto médicos veterinários. Ou seja, se nós cumprimos com este regulamento, as coisas forem implementadas como deve ser, como estava a dizer, de forma central, partilharem informação,
Isto quer dizer que os médicos veterinários estão a cumprir o seu papel? Esta abordagem, a abordagem da Uma Só Saúde, não é? Em que estamos a englobar todas. Isto é uma abordagem, sem dúvida, interdisciplinar, ok? A questão de resistências aos antimicrobianos está hoje em dia a ser introduzida em todas as peças legislativas de todas as áreas, desde das questões relativamente à água, ao ambiente, à indústria farmacêutica, ao medicamento veterinário, ao medicamento de uso humano, à saúde animal, à saúde humana, e nisso realmente podemos dizer que fomos pioneiros. Isto é, tanto na Lei da Saúde Animal, que entrou em vigor e que entrou em aplicação o ano passado, em 2021, mas que foi publicada em 2016, tanto como no Regulamento do Medicamento Veterinário, as questões das resistências aos antimicrobianos são uma constante. E, portanto, sim, considero que o médico veterinário está na linha da frente para o combate à resistência, à redução dos antimicrobianos, portanto, a resistência aos antimicrobianos. Muito bem. Vamos fazer algumas clarificações de conceitos antes de entrarmos nas perguntas propriamente ditas que os colegas nos enviaram. Uhum. E a primeira, que eu vi muitas confusões nas redes sociais, é acerca de como é que funciona a cascata de prescrição. Ok, muito bem. Então, primeiro um disclaimer, pode ser? Posso fazer primeiro um Pode disclaimer? fazer, pode Ok. fazer. Então, o disclaimer é o seguinte: a simplificação da linguagem, ok, será sempre com prejuízo do rigor técnico-científico, do jargão do medicamento veterinário, Disclaimer aceito. ok? Portanto, vou tentar simplificar ao máximo, porque 12 anos dentro do medicamento veterinário traz-nos aqui algumas formas de falar que acredito que são só de quem está há muito tempo relacionada com o medicamento. E então vou tentar simplificar ao máximo, mas peço mesmo ao Dr. Hugo para me dizer, não estou a perceber esse conceito Direi. e que me interrompa. Muito bem, então, relativamente à cascata. Antes disso, o que é que eu queria dizer? Quero dizer que todos os medicamentos veterinários que estão no mercado passaram por um processo de aprovação. Ok? Essa aprovação pode ser feita pela DGAV, por outra autoridade competente ou mesmo pela Agência Europeia do Medicamento, como nós vimos agora no caso do medicamento de uso humano para a Covid, as vacinas da Covid-19. Esse processo de aprovação passa por três grandes tipos de avaliação. Avaliação da qualidade do medicamento, onde nós vamos buscar, por exemplo, o prazo de validade do medicamento, as condições de armazenamento. A avaliação por parte da eficácia do medicamento, onde vão ficar definidas as indicações e as espécies-alvo daquele medicamento. E depois a avaliação da segurança, onde nós vamos ter a segurança para o animal, onde vai sair dali também a segurança para o utilizador, a segurança para o ambiente, e aqui somos um bocadinho mais à frente do que o medicamento de uso humano, porque desde sempre avaliamos o impacto da segurança no ambiente, e se aplicável, para o consumidor. Não é? Estamos a falar de espécies que podem dar origem a germes alimentícios. Os intervalos de segurança. Exatamente. Isto tudo fica resumido, passo a redundância, no resumo das características do medicamento veterinário, O RCM. o RCMV, e no folheto informativo, que essa é que eu não consigo mudar a minha forma de falar, que é o vulgo a bula. Tá bem? Mas intrinsecamente custa-me um bocadinho utilizar essa palavra e então utilizo o folheto informativo. Vão ter que me permitir só esta. Não, está permitido. Então, essa é a aprovação do medicamento veterinário. E essas condições estão aprovadas. Portanto, naquelas condições o medicamento é eficaz e é seguro. A partir do momento em que, infelizmente, e é verdade, nós não vamos ter medicamentos aprovados para todas as espécies de animais existentes ou para todas as afecções existentes, o médico veterinário tem que fazer uma escolha. Okay? E essa escolha é
não poder utilizar o medicamento que está aprovado e que as, as autoridades competentes dizem que é aquela forma que está segura de ser utilizada e vão ter que utilizar outras formas ou outros medicamentos autorizados ou não autorizados. E então, cientificamente, foi verificado qual as regras que tem que seguir da chamada cascata, que vão desde o menor risco para o maior risco. Isto é, se eu trocar um medicamento de uso medicamento veterinário para a espécie, para outra espécie, mas para a mesma indicação, tem menor risco do que eu usar um medicamento magistral, então que esse nunca passou por qualquer tipo de aprovação. Então daí é que vem a cascata. Nós primeiro temos que utilizar um medicamento que está aprovado para aquela indicação e para aquela afecção, e de seguida, no caso da ausência desse medicamento, podemos optar do menor risco para o maior risco, passando por todas as etapas da cascata. A partir do momento em que nós deixamos de utilizar o medicamento veterinário autorizado para aquela afecção ou aquela espécie, a responsabilidade é do médico veterinário. O médico veterinário, quando faz a escolha, ele é responsável por aquela escolha. E o que cientificamente e tecnicamente podemos dar aos médicos veterinários é poderem escolher desde o menor risco até ao maior risco para o animal, para o utilizador, para o ambiente ou para o consumidor. Esta agora acha? E Acha que deu ou não? vamos tirar algumas Ok, então dúvidas. vá. Vamos falar dos degraus da cascata. Uhum, Uma coisa que eu não sabia que estou agora a descobrir é essa parte que estava a dizer da responsabilidade. uhum, Essa é uma responsabilidade que pode ser imputável ao tutor do animal. Por exemplo, eu sou médico veterinário que faço clínica de exóticos. uhum, Eu utilizo a cascata todos os dias. claro. E o que eu faço é pedir uma espécie de consentimento informado. Eu informo a pessoa que não existe uma formulação aprovada Uhum. para aquela espécie, mas que a formulação que eu estou a usar está aprovada para outra espécie similar, mas que eu não lhe posso garantir, eu não tenho nenhum documento científico que me garanta a segurança. É possível nós fazermos essa transferência de responsabilidade? Ou se houver um efeito adverso, isso é sempre imputado ao médico veterinário prescritor? No regulamento, a responsabilidade é direta do médico veterinário. Essa está mesmo lá escrita. Em relação a consentimentos, essa parte não consigo agora. Então, a cascata acaba por ser um mecanismo de proteção do próprio médico veterinário. Porque Exatamente, quanto mais longe nós formos na cascata, se a responsabilidade é diretamente imputável ao prescritor, certo, mais nos estamos a arriscar. exatamente. Quais é que são os degraus dessa cascata? Depende de que animais estamos a falar. Ou seja, antigamente na Diretiva 2001/82 nós tínhamos um único artigo para a condição de utilização especial. Neste regulamento fez-se mais uma vez a adaptação à questão das diferentes animais que temos, das diferentes espécies, e temos 3 artigos diferentes, um específico em relação aos animais não produtores de géneros alimentícios, depois outro específico para os animais produtores de géneros alimentícios terrestres e outro para os animais produtores de géneros Já está a ficar alimentícios complicado. aquáticos. Ok? As regras não são muito diferentes. Portanto, primeiro é utilizar um medicamento veterinário autorizado, ok? Para aquela espécie, Para aquela para doença. aquela doença. Esta é a regra. Na ausência destes medicamentos, vamos passar para o degrau a seguir. E esse degrau é medicamento veterinário autorizado para aquela espécie ou outra espécie, para aquela afecção ou outra afecção, ok? Presente em Portugal ou noutro Estado-membro. Terceira degrau. Na ausência destas possibilidades, passamos para o medicamento de uso humano. E quarto degrau é a formulação magistral. Formação magistral, que eu sei que existe. Houve um estudo bastante polémico nos Estados Unidos acerca da qualidade Certo?
da qualidade e da eficácia dos medicamentos magistrais que não foi muito favorável a essas práticas. Vou aproveitar também para colocar uma das primeiras perguntas que nos colocaram acerca da cascata, que é: existem diferenças de custo nos medicamentos importantes entre os medicamentos da veterinária e os medicamentos da humana? E essa terá sido talvez uma das manchetes mais sensacionalistas que apareceram nos meios de comunicação acerca desta prescrição médico-veterinária. É o critério económico ou financeiro suficiente para alterar um nível de prescrição pela cascata? Quando está em jogo que o tutor vai ou não fazer o tratamento. Se o preço for impeditivo, é possível descer um degrau da cascata ou não? Se é possível, o regulamento não o prevê. Ok? Portanto, não está previsto no regulamento o critério económico para descer degraus da cascata. O veterinário pode fazê-lo mediante a sua própria responsabilidade. Correto. Se houver algum efeito adverso daí, será ele, em nome pessoal, que terá que responder por isso. Como toda a cascata. Ok. Ah, Também outra questão que se coloca é que, no caso, e este deve ter sido das partes mais contestadas deste regulamento, é que nós temos alguns medicamentos que são muito caros, mas também é difícil fazer uma economia de escala quando nós não receitamos as formulações veterinárias. Portanto, eu deduzo que se espera que no futuro, com o aumento da prescrição das especialidades veterinárias, os preços também sejam mais reduzidos. Certo, aqui a questão, essa é uma questão que está, é paralela ao regulamento, mas não é isso que está por trás das regras da cascata. Ok? Mas Regras da espera-se que a cascata, indústria se adapte. esperemos que isso, que a indústria se adapte. Pois isto já são regras de mercado existentes, que não são condicionadas pelo regulamento, ok? O que está por base do regulamento é a segurança de utilização desses medicamentos. E claro que é muito mais seguro utilizar uns medicamentos veterinários que estão autorizados para aquela espécie ou para afecções semelhantes do que nós optarmos por um medicamento de uso humano que não teve essa avaliação da sua eficácia e segurança. Não é? E que foi feito investimento pela parte das empresas que Certo, têm as especialidades veterinárias, fizeram certo. estudos, envolve tempo, patentes, trabalho. E isso obviamente tem que ser pago. Relativamente ainda à parte da responsabilidade da prescrição, e agora não relativamente à cascata, mas à Uhum. prescrição em geral, esta é uma responsabilidade que é totalmente individual. Totalmente Ou individual. seja, nenhum colega médico veterinário, e aqui a minha vertente sindicalista está a aparecer, pode ser coagido por parte de um diretor clínico, de outros colegas, a fazer uma prescrição com a qual não concorda, porque é a sua responsabilidade individual. É sua responsabilidade individual. A prescrição é responsabilidade individual. Todas as outras formas que possam existir estão enquadradas em sede de legislação geral sobre os regimes de coação, o que for, não é? Mas isso é a regra geral de atuação. Mas a prescrição é uma responsabilidade individual. É do médico veterinário que prescreve. Não transferível. Outra questão que é importante clarificar antes de avançarmos é a questão da venda a retalho nos postos de venda médico-veterinários. Nós recebemos algumas perguntas do ramo empresarial, de colegas que têm CAMVs, e que estão um pouco confusos como é que se vai funcionar este licenciamento. Ok. As regras não alteraram, ok? Segundo disclaimer deste podcast. As regras não As da alteraram. cascata também não se Não alteraram, se não é? alteraram, não se alteraram. Quer dizer, a única coisa que alterou na cascata, voltando um bocadinho atrás, foi a possibilidade de irmos mais rapidamente aos medicamentos que estão autorizados noutros Estados-membros, ok? Em relação aos locais onde é autorizada a venda de medicamentos veterinários, elas mantêm-se, ou seja, o decreto-lei, que eu não vou dizer porque
nós combinámos um entre o outro que não Não íamos interessa. falar em artigos. O Decreto-Lei estabelece que são locais autorizados ou entidades autorizadas à venda a retalho de medicamentos, farmácias e postos de venda a retalho de medicamentos veterinários. Estas são as duas entidades aprovadas, autorizadas à venda a retalho. Uma atividade, a venda a retalho. Agora, paralelamente a estas duas, já estou a utilizar tantas vezes a palavra paralelamente, vou ter que mudar. Portanto, temos, para além destas duas entidades, os médicos veterinários nos CAMV, ok? Ou na sua outra atividade, que pode dispensar, no âmbito da assistência clínica que presta, medicamentos veterinários. Ok? Mas são Então, duas atividades diferentes. Há uma venda a retalho, que é disponibilização mediante, no caso da receita, no caso de medicamentos sujeitos a receita médica veterinária, quando aparece esse documento, a tal receita, a venda desses medicamentos, e outra, à parte, que é o que é permitido aos médicos veterinários fazerem no âmbito da sua assistência clínica. a maior parte dos centros de atendimento médico-veterinários têm as duas. Ou seja, dispensam medicações durante a sua prática e é possível comprá-las, por exemplo, no balcão, os desparasitantes, antibióticos com as medicações que tiverem prescrições, para os cardíacos, etc. Portanto, eu não me estou a lembrar de nenhum CAMV que não faça isso. Isso quer dizer que todos eles vão ter que ser registados? Isso quer dizer que a atividade de venda a retalho não associada a uma assistência clínica só pode ser feita e só poderia ser feita num posto de venda a retalho. Ok? Então, a maior parte dos centros de atendimento médico Eu veterinário não acho que vão. não são postos de venda a retalho. Aliás, nós temos a nossa lista de postos de venda a retalho, que da última vez que a vi estava em cerca de 178 entidades. Existem mais campos do que 178. Certamente. A maioria desses 178 não são campos, portanto, essas atividades não, não cabem onde aquilo que eu disse, né, naquilo Então, que eu disse. só para esclarecer, se os CAMVs quiserem fazer venda a retalho, então têm que estar inscritos como postos de venda médico-veterinários. Exatamente, tem que ser postos de venda a retalho para E fazer como a é que se venda a faz esse retalho. processo? Muito bem, portanto, primeiro eu acho que eles têm que perceber que, Sumariamente. sumariamente, existe um conjunto de requisitos que têm que cumprir, têm que solicitar essa autorização à Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária, têm que ter um manual de procedimentos sobre todas as áreas que estão dentro da venda a retalho. As instalações têm que cumprir com o que é necessário para o armazenamento destes medicamentos. Estou a falar, por exemplo, de data loggers que façam a monitorização contínua e permanente de temperatura e Turnos umidade. frigoríficos. Exatamente. E a candidatura faz onde? Faz online? Eh, Faz eu- por nós e-mail? Pode-se fazer por e-mail, portanto, essa informação está toda disponível no portal da DGAV, tem lá um e-mail específico para envio dessa informação e atualmente tem uma taxa de 1.000 € associada, ok, para a aprovação inicial, não é uma taxa de 1.000 € anualmente, portanto, é para fazer a autorização de venda a retalho. Relativamente àquilo que me estava a dizer, entre os postos de venda e a dispensa, entra aqui aquela diferença entre uma prescrição, a vulga receita, e o guia terapêutico. Uhum. Pode explicitar como é que isso funciona? A receita é um documento para fazer o aviamento de medicamentos nas entidades autorizadas à venda a retalho de medicamentos veterinários. É o documento que habilita quem faz a venda de fazer essa venda. O guia de tratamento não permite essa dispensa, é algo que o detentor ou proprietário dos animais leva consigo juntamente com a medicação para saber como administrar, em que intervalo é que vai administrar, que cuidados é que tem que ter
com uma guia de tratamento não pode fazer uma dispensa. Portanto, uma dispensa nas entidades que são autorizadas a venda a retalho, perante uma guia de tratamento não há dispensa. O único documento que é possível fazer essa dispensa é a receita. Portanto, essa é a diferença entre uma receita médico-veterinária e um guia de tratamento. E o que é que faz com que um documento seja uma receita? É obrigatório ser pela prescrição eletrónica? Porque basta ter a nossa vinheta? O que é que torna uma receita uma receita? O que torna uma receita médico-veterinária é, atualmente, cumprir, eu agora vou ter que dizer um artigo, Diga. o artigo 105 do Regulamento 2019/6, ou seja, tem que ter todas aquelas informações específicas para ser uma receita, e são várias alíneas, tem que haver a identificação do animal, a identificação do detentor, a identificação do médico veterinário, qual o medicamento, e todas essas informações. E atualmente pode ser feita na prescrição nesta plataforma, na PEMV, ou utilizando os modelos anteriores, porque a prescrição eletrónica ainda não é obrigatória. Portanto, estamos aqui no momento em que estamos a testar a plataforma. Isso é uma parte importante, porque houve muito alarido, ah, e ainda é opcional, Ainda é certo? opcional, ainda é Ainda estamos numa opcional. fase de haver bugs É isso. informáticos e de corrigir esses bugs informáticos e de quando tudo correr mal, passamos uma receita à moda antiga. Exatamente. E esse foi o nosso cuidado também, que foi de disponibilizar ao médico veterinário a possibilidade de fazer o descarregamento de receitas manuais que já cumprem com todas as regras do regulamento, para que seja mais fácil a sua emissão, e que, portanto, perante algum erro que não consigam fazer essa prescrição na própria plataforma, que possam fazer o descarregamento dessa receita e emitir, ou então, se tiverem as receitas anteriores, que também o façam. E portanto não é de todo ainda obrigatória. Mas ficámos muito, muito contentes porque houve uma adesão, e nos primeiros dias houve a possibilidade de corrigir muitas pequenas questões que estavam ainda por corrigir, e que só com a utilização é que lá chegaríamos. Na primeira semana tivemos cerca de 8 a 9 atualizações, nesta semana também, e portanto a adesão dos médicos veterinários foi excelente para, Então, para essa identificação. o criticismo de que devia ter havido uma fase de testes, esta é a fase de testes. Esta é a fase de testes, sem dúvida. Bem, das perguntas que mais nos fizeram de longe tem a ver com esta diferença entre prescrição e guia terapêutico, porque instalou-se a ideia de que, por exemplo, as embalagens hospitalares vão deixar de ter qualquer validade, porque se ficou a achar que só se podia receitar se fosse a embalagem toda, mas não é assim. Não, Ou não. seja, se eu posso continuar a vender ao blister, ao comprimido, desde que seja dispensado. Desde que seja dispensado no seguimento de uma assistência clínica, sim. Já vamos a essa parte. E tem que ser eu a administrar? Não, portanto, o regulamento prevê a administração pelo próprio médico veterinário, ok? E essa é possível. Nós também sabemos que existem atos clínicos que têm que ter essa própria administração, mas não tem que ser o médico veterinário a administrar, ou seja, a dispensa durante o ato clínico é para, sob responsabilidade do médico veterinário, o proprietário ou detentor dos animais continuar a fazer aquele tratamento ou iniciar o tratamento em casa. Só para ser perfeitamente claro, então a prática mantém-se. Eu fiz uma cirurgia, eu vou dar a alta ao meu doente e digo-lhe: Senhor João, aqui tem 5 comprimidos de anti-inflamatório que vai fazer um por dia durante 5 dias, a começar amanhã de manhã. Aqui tem os 5 comprimidos Isso, que eu tirei de uma caixa de 100 comprimidos. isso, Mantém-se igual. acontece igual. Então a questão que se levanta é só quando é uma prescrição para ser aviada. Uhum. E qual é a questão Ou propriamente seja, dita? porque houve este mito que se criou que tinha que se vender a caixa toda, Uhum. sempre.
Já percebemos que Que não. quando é dispensado como lhe chamou? Num serviço, Serviço de num assistência clínica. numa assistência clínica não é necessário. Só é necessário, por exemplo, se eu for à farmácia. Isso, exatamente. Ou se eu for a um ponto de venda médico ou veterinário, Um posto comprar uma caixa. isso Pronto, mesmo. acho que os colegas vão ficar bastante mais tranquilos depois de ouvir isto, depois da tempestade de comentários que nós vimos no Facebook. Ahm, Outra questão que fez muita confusão aos colegas foi porquê a obrigação de prescrever com base no nome comercial ao invés do princípio ativo? Essa questão está muito, elencada com a questão da cascata, está bem? Nos medicamentos veterinários não existe, outra forma de identificar o medicamento que não seja por nome comercial. Não há paralelismo com o que existe para o medicamento de uso humano. Portanto, enquanto que no medicamento de uso humano, e eu aqui vou também simplificar, existem os medicamentos de marca e depois os seus genéricos são identificados pela sua substância ativa. No medicamento veterinário isso não existe. Quer um medicamento de referência, quer um medicamento genérico, têm os dois nome comercial. Isto é regra. Portanto, em todos os medicamentos que estão autorizados em Portugal, mesmo os genéricos, têm um nome comercial. Ok? E depois, a utilização da substância ativa para identificar o medicamento veterinário ou o medicamento que querem prescrever tem por base a cascata. Portanto, nós só podemos ir ao medicamento de uso humano e identificar o medicamento de uso humano genérico que é identificado com as suas substâncias ativas depois de ter passado todas as outras degraus da cascata. Mas não priva os tutores da liberdade de escolha e da concorrência? Então, então eu falei do início que a responsabilidade não é do tutor, a responsabilidade é do médico veterinário. O médico veterinário é que, sob sua responsabilidade, está a escolher o medicamento de menor risco ou então o de maior risco, utilizando o medicamento de uso humano. Sim, não creio que tenha percebido a minha pergunta. Se eu tenho duas formulações da amoxicilina com ácido clavulânico, as duas de veterinária, porque é que não é o tutor que escolhe qual delas quer? As duas com a mesma composição, 200 mais 50. Porque a avaliação, isto tem tudo a ver com aquilo que eu disse há umas perguntas atrás. A avaliação dos medicamentos, e de medicamentos tanto de uso humano como medicamentos veterinários, não se faz só pela substância, é o produto como um todo. Mas estão os dois licenciados. Sim, mas São os cada dois um de tem uma utilização espécie, veterinária. mas um tem uma espécie e umas afecções específicas e o outro outra. Posso lhe dizer que são muito poucos os medicamentos que têm a mesma, exatamente as mesmas indicações e exatamente as mesmas espécies-alvo. Portanto, o médico veterinário tem que ver qual o medicamento veterinário que está autorizado para aquela espécie e para aquela afecção, porque esse é o que é seguro e eficaz e cuja eficácia e segurança estão aprovadas. Só depois é que vai passar para os restantes degraus da cascata. Então fica. Bem, lá está. Então fica ao critério entre escolhas iguais, fica totalmente ao critério do médico veterinário. Entre escolhas, se hipoteticamente existirem um medicamento veterinário autorizado para a mesma indicação e para as mesmas espécies, é responsabilidade do médico veterinário. Sim, é verdade, mas o médico veterinário também tem que cumprir com o seu estatuto, um código deontológico e tudo mais. Portanto, não Uma pode das estar sobre críticas riscos de interesses, não é? Uma Isso das críticas que foi feita é que isto permitiria ou facilitaria, por exemplo, a instauração de interesses farmacêuticos, de modo como aconteceu na medicina humana, em que havia recompensas pessoais para se optar por uma marca está em corretamente prescrição. legislado, atenção, não pode não estar, quer dizer, esses interesses decorre da lei geral e não da lei específica do medicamento veterinário, ok? Muito bem. Para as receitas a serem enviadas
nos pontos de venda médico-veterinários, podemos passar por princípio ativo? Desculpa lá, de novo. Nas receitas, para serem enviadas nos postos de venda médico-veterinários, Uhum. aí podemos receitar por princípio ativo? Então, é exatamente aquilo que eu estive a dizer até agora. O princípio ativo, não há medicamento veterinário autorizado com esse nome, cujo nome comercial seja o princípio ativo, Ok. certo? Por Portanto, exemplo, já estamos a falar do uso em cascata e já estamos a falar do exatamente. medicamento de uso humano. Pronto, então já chegamos ao medicamento de uso humano. No medicamento de uso humano, tem o medicamento de uso humano de marca que tem uma marca, ok? E o medicamento genérico é realmente identificado pela sua substância ativa, que se chama denominação comum internacional, e o médico veterinário, na prescrição eletrónica médica veterinária, tem acesso a esse medicamento chamando por esse nome. Portanto, sim, quando já chegou ao final da cascata e vai prescrever um medicamento de uso humano, pode prescrever, não digo agora por substância ativa, mas sim por denominação comum internacional, porque é o que está, é assim que aquele medicamento se chama na medicina de uso, nos medicamentos de uso humano, Então, clarificando, formulações farmacêuticas veterinárias sempre por norma comercial, certo? as outras, nomeadamente de humana, quando saltamos na cascata, podemos prescrever Podem. por princípio ativo. Somos obrigados a manter o registro das receitas manuais? E se somos, como é que as registramos na plataforma? Atualmente não, ok? Atualmente não é, necessário manterem esse registro para que posteriormente os tenham que fazer. Portanto, não vamos dizer que daqui a 6 meses que as receitas que passaram 6 meses atrás têm que introduzir esses dados, ok? Portanto, daí estejam totalmente tranquilos, não, esse pedido não vai ser feito. Não significa que para uma determinada classe de medicamentos, nomeadamente os medicamentos contendo antimicrobianos, que não venha a ser exigido. Mas nessa exigência, o nosso objetivo é criar um sistema que permita uma integração que não seja necessária a duplicação do trabalho do médico veterinário ou a necessidade de duplicação de trabalho das entidades autorizadas à venda a retalho de medicamentos veterinários. Portanto, quando estes sistemas estiverem integrados com a PEM, quer seja os sistemas de gestão de clínicas, quer seja os sistemas de dispensa nestes locais, essa integração poderá ser automática. Outra pergunta, também das mais frequentes que nos fizeram, foi a questão dos desparasitantes, que são frequentemente vendidos aos balcões sem a intervenção do médico veterinário. Agora, com este novo regulamento e com a PEMV, como é que isso vai funcionar? É preciso sempre a intervenção, a mediação do médico veterinário? Não é? Pode-se fazer venda ao balcão? Conte-nos tudo. O medicamento é um medicamento. O medicamento veterinário é um medicamento veterinário, seja ele um desparasitante, não sendo um desparasitante. Portanto, a venda a retalho de medicamentos veterinários, volto a dizer, é só feita por duas entidades: farmácias e postos de venda a retalho. É permitido aos campos a tal a dispensa no âmbito da assistência clínica. Relativamente aos desparasitantes, o que eu acho a pergunta é, em vez de ser desparasitantes, e medicamentos veterinários não sujeitos à receita médica veterinária? Será essa a questão que está em cima da mesa? É porque, se não for, é igual ao que eu falei até agora. Eu confesso que não sei se, por exemplo, se o Bravecto. A Vecta é sujeita à receita Então, por médica exemplo, o veterinária. Bravecto, aos sujeitos à medicina, a receita. Os sujeitos só podem ser dispensados num CAMV que não é posto de venda a retalho de medicamentos veterinários, no seguimento de uma assistência clínica. Ok? Igual ao que é um medicamento veterinário. E ainda por mais, sujeito à receita médica veterinária. Então, e como é que a Direção-Geral de Veterinária encara, como é que vocês visualizam que isto se passa? Ou seja, uma pessoa chega, sempre fez Bravecto, chega ao balcão e diz: Bom dia, eu vim buscar o desparasitante para o meu Lulu. E agora?
A DGAV não visualiza isso. O que nós visualizamos é o seguinte: o medicamento é sujeito à receita médica veterinária por uma razão. O Bravecto necessita de uma avaliação prévia pelo médico veterinário para a sua aplicação. E, portanto, só no âmbito de uma assistência clínica a esse animal é que ele pode ser administrado ou dispensado. Ou se não for administrado ou dispensado nessa altura, o médico veterinário, depois de uma avaliação daquele animal, emite uma receita para que para aquele detentor ou proprietário o possa aviar em locais de venda autorizados para o efeito. E o que é que consiste uma assistência médico-veterinária? Assistência clínica, portanto, é o que está previsto no estatuto, no novo Código Deontológico Médico-Veterinário, que é uma das funções do médico veterinário, vulgo o seu ato clínico, não é? Portanto, a assistência clínica do médico veterinário aos animais. Então, mas basta-me eu olhar para ele, eu tenho que lhe fazer um exame físico, isso é totalmente à minha descrição. Pois, é o que terão que. Isso é o que está previsto no código, portanto, é uma assistência. O que o código até prevê é que. E agora estou a falar um pouco de cor, mas o novo código prevê ainda a questão da telemedicina. É a única altura em que o código prevê que o médico veterinário, não sem estar na presença do animal, possa prestar assistência Porque isso é uma questão clínica. importante. Por exemplo, mais nenhum tutor vai poder comprar medicamentos sujeitos à receita médica, sejam eles desparasitantes, etc., sem o animal estar presente, porque não é possível prestar uma assistência clínica sem o Uhum, animal estar presente. verdade. Então os campos vão ter que se articular de forma a fazer uma espécie. Não me leva a mal, estou só a tentar enquadrar isto. Consultas relâmpagos para os animais serem vistos e essa medicação ser receitada. Pois, eu aí vou-me escusar um pouco a responder, porque não é da minha competência, nem da competência da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, dizer como é que os médicos veterinários devem articular-se para, ou devem se estabelecer para que isso aconteça. O que eu quero deixar claro é que quando um medicamento veterinário é classificado como sujeito a receita médica veterinária, é porque na avaliação de todas daquelas questões que eu falei anteriormente, foi decidido que só é possível administrar aquele medicamento depois do médico veterinário ver aquele animal. Ok? E o mesmo se vai aplicar, por exemplo, às medicações crónicas, que também foi uma pergunta que nos fizeram muito. Uhum. Ou seja, deixa de ser possível a dispensa, e eu não estou a dizer que é certo ou que é errado, Certo, mas certo. deixa de ser possível a dispensa de medicação crónica sem o animal ser avaliado. Ah, a dispensa ao balcão, é isso que me está a Sim, dizer? por exemplo, não é prática incomum, nós temos insuficientes renais, insuficientes cardíacos, que fazem sempre a mesma medicação, geralmente só soma, não, Certo, não, não sai, certo. que está escrito na ficha, ok? É cardiopata, tem que fazer Pimobendan todos os dias, e a pessoa vai lá e não havia. É-lhe dispensado ao balcão medicação. É assim, estas questões muito. O risco de nós generalizarmos é problemático. Aqui o que eu quero dizer é o seguinte: a venda é restrita a postos de venda a retalho e a farmácias. Ok? A dispensa é no seguimento de uma assistência clínica. E aí, o que eu acho é que num momento em que um médico veterinário sabe que aquele animal vai precisar de uma medicação crónica e dispensa a primeira durante o ato clínico, pode-lhe dizer que as restantes, aquilo leva a receita para o aviamento das restantes, até eu querer voltar a vê-lo. Agora,
A venda ao balcão é só nas entidades autorizadas. Ok, então posso passar receitas para o futuro, por exemplo. Sim, a prescrição eletrónica médica veterinária vem trazer essa possibilidade de fazer dispensa por linha e é nessa linha, como tem um código de dispensa específico, pode fazer faseado. Portanto, vai aos locais autorizados para a sua dispensa e para a sua venda e pode fazer uma embalagem por mês. Se quiser levar 2 embalagens e deixar 4, é possível, porque toda a gestão é eletrónica daquela receita. Ok. Os nutracêuticos não estão sujeitos à receita médica, médica ou veterinária, e, portanto, nesse caso já pode dispensar uma assistência clínica. Não é âmbito nutracêuticos, são alimentos com fins nutricionais específicos, Ah, não são complementos, por exemplo, para as articulações, glicosaminoglicanos, alimentos com ah, fins nutricionais específicos, sim, alimentos quelantes de fósforo compostos. para a alimentação. Não são medicamentos, não é necessário receita. Portanto, esses não estão abrangidos. Uhum. Uma das perguntas que me fizeram, eu sei, e como são perguntas que nos fizeram, a conversa pode parecer um pouco desconecta, foi como é que um veterinário pode prescrever fármacos para uma exploração onde é assistente? Eu não sei se compreendo bem a pergunta. Talvez a Certo. colega possa esclarecer. A possibilidade é exatamente a mesma que tinha anteriormente. Percebo que existam locais onde o médico veterinário já saiba à partida que vai ser difícil ter acesso à plataforma eletrónica, não é? E eles podem descarregar previamente receitas para fazer essa prescrição. Mas também, quer dizer, agora nos últimos 2 dias, A esta questão da Vodafone Vodafone vai deu-nos complicar. veio-nos complicar, mas antes disto, não é? Nós víamos que quase o país todo estava bastante bem servido de rede móvel. Uma questão que também foi colocada foi: existe algum mecanismo que previna que um medicamento seja aviado duas vezes? Sim, sim, sim. Portanto, essa, essa é a questão que está por trás desta prescrição eletrónica médico-veterinária. Isto não é apenas a passagem de um receituário para um documento em PDF. Isto é todo um sistema de gestão da prescrição, da dispensa e da sua utilização, tudo integrado. Portanto, nós estamos a fazer primeiro este passo da prescrição eletrónica, depois o portal da dispensa e mais tarde o portal do detentor, mas esta gestão eletrónica permite que o sistema central em que as várias entidades, em que os vários intervenientes vão atuar, consigam perceber se existem ainda embalagens por dispensar ou não. Portanto, é muito semelhante ao que existe para Não humana. a não humana. Hum, existe um enquadramento para as sanções da violação dos regulamentos? Sim, ou seja, o regulamento por si só não tem esse enquadramento jurídico, e cabe a cada Estado-membro fazer esse enquadramento. Atualmente nós temos o Decreto-Lei 148 que estabelece as contraordenações naquilo que é equiparável ao regulamento. Portanto, essas sanções existem e estão descritas neste Decreto-Lei do Código do Medicamento Veterinário. Mais perguntas. Hum, esta é uma pergunta minha. Ahá! Também pude pôr aqui no meio. E relativamente, sem dúvida que o regulamento se centra muito na utilização dos antimicrobianos. Eu gostava de saber, e em ambiente hospitalar, como é que se faz um controlo da sobreprescrição, da prescrição errada em ambiente hospitalar? Que os próprios médicos veterinários administram, por exemplo, nos animais internados. Uhum. Isso está previsto? Está. A partir, o reporte da utilização de medicamentos contendo antimicrobianos em animais
também está previsto faseadamente. Iniciar primeiro com bovinos, suínos e aves, depois passar para os outros animais produtores de géneros alimentícios e, finalmente, os animais de companhia. O que está preconizado é, nestes sistemas de gestão clínica em que os médicos veterinários também dão baixa das utilizações que fazem no ambiente hospitalar, que essa informação seja integrada diretamente com a prescrição eletrónica. Sabemos também que nem todos os CAMs podem não ter sistemas de gestão que façam ou que disponibilizem esta integração com a PEMF e, portanto, vai ser possível também esse reporte da utilização pelo médico veterinário de medicamentos contendo antimicrobianos na prescrição. Não é nada que seja obrigatório agora, está bem? Só para não Sim. criar aqui o O pânico. pânico. Não. No caso de não haver a marca prescrita no posto de venda, é possível mudar? Os dados que existem de contacto na receita com o médico veterinário servem para isso também, ou seja, para o farmacêutico na ausência ou o médico veterinário que está no posto de venda a retalho ou o técnico ligar para o médico veterinário prescritor e fazer-lhe dizer, olha, não temos este medicamento, existe este, podemos substituir e fica registado dessa forma. Caso seja alterado sem o consentimento do médico veterinário prescritor, então eu deduzo que o farmacêutico assume a responsabilidade. A responsabilidade é do quem a dispensou, sim. Outra questão dos colegas de grandes animais, Uhum. eu sou um veterinário de pequenos, mas sou sensível a estas questões, é porque é que o motivo, porque é que o intervalo de segurança não vem pré-preenchido. Ok. Foi dada autonomia aos médicos veterinários, eu ouvi isso no webinar, mas se não deveria ser o contrário, se não deveria vir preenchido e o veterinário ter a possibilidade de mudar. Ok. É uma pergunta muito válida e que nós também sabemos que a prescrição eletrónica médico-veterinária deverá simplificar estes processos também para os médicos veterinários e colhemos essa sugestão como uma próxima atualização da prescrição eletrónica. Isto é, não sei se repararam, mas ali para agosto de 2020 houve uma alteração do antigo portal Medvet, onde estavam disponíveis todos os medicamentos veterinários, para este portal que atualmente existe. Essa alteração teve por base uma parametrização de todas as informações que estão nos resumos das características dos medicamentos veterinários, inclusivamente o que está nos intervalos de segurança. Portanto, estamos a fazer corresponder essa informação à área da PEMV, do intervalo de segurança, para que o médico veterinário valide ou altere esses intervalos de segurança. Mas não se esqueça que os intervalos de segurança estavam numa folha em PDF, não é? Ai, eu não sei. Não sabe, Já não não, sabia. eu não trabalho com essas espécies. Ah, nós, veterinários, às vezes fazemos umas coisas que eu compreendo que não seriam muito bem aceitas, por exemplo, na medicina humana. Nomeadamente, um caso clássico é a nossa dispensa, por exemplo, de butorfanol como antitússico. Uhum, Isso é permitido ou não? Ou seja, eu tenho um frasco de butorfanol, certo. eu tenho uma dose antitússica que pode Uhum, fazer oral e geralmente não se pode fornecer o frasco, ok? uhum. E é fornecido em seringas geralmente identificadas. Mas eu deduzo que isto não seja algo muito conveniente. Percebo perfeitamente, mas a interpretação do regulamento é válido para tudo, não é? E aqui é mais uma vez a cascata, porque está a ser utilizada ou o off-label está a ser utilizada numa via de administração para a qual o medicamento não foi autorizado, e daí,
total responsabilidade do médico veterinário, que acredito que faça a avaliação perante os tutores e os detentores e proprietários dos animais que tem e que faça a transmissão de toda a informação necessária. Outra questão. É possível ter uma dispensa, entre aspas, de medicamentos manipulados que os médicos veterinários vão dispensando aos animais? Ok, então, medicamentos manipulados são feitos em farmácias autorizadas para o efeito. E dessa forma, a sua venda só é feita nessas farmácias. Portanto, não, não, não posso. O regulamento não o permite. Não, nem o regulamento permite, nem o decreto-lei nunca permitiu. Isto é, o local correto autorizado para fazer medicamentos magistrais são farmácias autorizadas para esse efeito, que são controladas para esse efeito e que devem ser vendidas nesses locais. E sempre para um doente. Sempre para um doente. Ou seja, a prática de os campos terem a sua dispensa com omeprazol de 5 miligramas, maropitã 8 miligramas, tansulosina, etc., que vai dispensando ao comprimido, não está prevista. Não, nem Ai, que nunca pena. esteve. Uma questão redundante, mas que nos fizeram, é obrigatória a colocação do NIF do tutor na receita? Não, já dissemos várias vezes que não. As pessoas são livres de não querer dar o seu NIF. A questão do NIF está relacionada com a interligação da prescrição eletrónica com as restantes bases de dados existentes e que, relativamente à identificação animal, está interligada com este NIF. E, portanto, pode o médico veterinário optar por fazer a receita manual ou então introduzir o consumidor final. Colega, estamos a aproximar do fim deste nosso primeiro episódio. Ahm, Tem a lista de perguntas. Quer escolher duas para responder? Agora é que me passou a bola para este lado, eu não estou habituada a fazer Deixa-me as escolher perguntas. duas e depois dou-lhe 2 minutos para um resumo e desejos para o futuro da PEMV. Muito bem. Então vou escolher aqui uma questão relacionada com funcionalidades da prescrição eletrónica, não é? Porque este foi o tema de eu vir para este primeiro podcast. Que se é possível reeditar uma receita já gravada e emitida, ou então copiá-la. Nós também percebemos nesta última semana, nestas semanas que já não é a última, já são duas, de testes que era importante para também a facilidade de utilização da PEMV, poderem utilizar receitas já previamente emitidas e sim, portanto, esta funcionalidade irá ser disponibilizada no futuro. E assim, muito rapidamente, para não perder muito tempo, estou a ver aqui a questão dos IVAs, que sei que também os colegas queriam ouvir Esclarecimento. algum esclarecimento. Tenho pena de não fazer o esclarecimento que queiram ouvir, mas esta questão deverá ser colocada à autoridade tributária e não à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que não tem estas Estamos a falar daquela diferença entre se é cobrada 6% ou se é cobrada 23%. Colega, o tempo passa a correr e vou-lhe dar 2 minutos para nos revelar os seus desejos futuros para a PEMV e o que é que seria, sem dúvida, uma implementação de sucesso. Ok, muito obrigada. Aproveitar estes 2 minutos para dizer o seguinte: a prescrição eletrónica médico-veterinária é uma ferramenta. É uma ferramenta para os médicos veterinários não só cumprirem com as questões legais, mas também irá permitir
todo uma panóplia de observações, toda uma possibilidade única de avaliação, de monitorização e de verificação das suas prescrições, e eu sei que com o tempo e com os níveis mais elevados de integração com outras bases de dados e também com outros sistemas de gestão clínica, de gestão também de explorações pecuárias, vai tornar toda esta ferramenta mais prática de ser utilizada. Nós estamos numa era da chamada quarta revolução industrial, em que os dados são a nossa matéria-prima. Nunca se produziram tantos dados, portanto 90% dos dados atualmente existentes foram produzidos nos últimos anos. E esses dados são necessários. Esses dados são necessários para nós podermos avaliar, para nós podermos monitorizar, para nós sabermos que determinadas políticas que são tomadas, qual o impacto que elas têm, e percebermos, e esses dados ajudarem-nos a tomar decisões mais acertadas. E a prescrição eletrónica médica veterinária vem colmatar essa falha. Ou seja, hoje em dia, eu estou a falar especificamente relativo aos antimicrobianos, os dados que nós tínhamos eram apenas dados de venda, o que para medicamentos destinados a animais é muito vago, porque medicamentos veterinários estão autorizados para várias espécies, portanto não conseguiríamos nunca fazer uma avaliação correta da sua utilização. E a prescrição eletrónica médica veterinária vem trazer isso, vem trazer a capacidade de vermos a utilização de antimicrobianos em animais, perceber se determinadas políticas estão a ter ou não o grau de o que nós desejaríamos que essas políticas nos trouxessem, e adaptar-nos. Portanto, é sem dúvida uma ferramenta única e que eu sei e agradeço mais uma vez os colegas terem testado e continuarem a utilizá-la. Gostaria muito que fosse, sem dúvida, uma ferramenta útil para os médicos veterinários. E estou seguro que daqui a uns meses vai fazer parte do nosso cotidiano e vai ser mais uma ferramenta para nós trabalharmos, e sem dúvida que vai permitir grandes vislumbres do que se anda a passar e permitir uma melhor medicina. Colega, muito obrigado por ter juntado a nós como nossa primeira convidada. O tempo passa a correr. Ficamos aqui prontos para daqui a 15 dias, 15, 20 dias, um novo episódio. Esperamos que tenham gostado. Façam-nos chegar o vosso feedback. Não se esqueçam que esta foi uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e que estamos aqui para aquilo que precisarem. Boa tarde a todos.